Saudamos todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos felizes e agradecidos por cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Somos gratos a Deus por Ele nos dar este dia de vida e também este momento para juntos meditarmos em Sua Palavra. Queremos agradecer também a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Tânia Consuelo, é de Salvador, na Bahia. José Soares é de Palhoça, Santa Catarina. Richardson Peterson é de Guiana Francesa. Juvencio Almeida é de Guarapari, no Espírito Santo. Evanilda Coutinho é de Juara, Mato Grosso. Amélia Costa é de Hortolândia, São Paulo, e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e sempre iremos mandar alô para vocês, iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez nos encontramos diante da Tua presença, agradecidos pela vida, agradecidos por este momento que nos concedes e também por este dia de vida. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, dando-nos entendimento da Tua Palavra e também a decisão de colocar em prática os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que nos acompanham a cada dia. Todos têm lutas, problemas, Tu conheces, dê vitórias e que reconheçam a necessidade que têm de Te buscar em cada dia em suas vidas. Pedimos, Pai, e agradecemos todas estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Desculpem a tosse, resquícios ainda do Covid-19. Graças a Deus estou quase 100%. A voz já está voltando bem ao normal, mas ainda tenho essa tosse. Eu quero agradecer de todo o coração a todos vocês que se lembram aqui de mim, da minha esposa, do filho, em suas orações. Eu agradeço a vocês que oram pelo canal Hora Tranquila. Nós temos uma luta constante, todos nós temos problemas, como eu disse, na oração, e nós precisamos estar sempre buscando em Deus forças e orientação para nós sermos vitoriosos, porque por nós mesmos nós jamais conseguiremos vencer. A luta é grande, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? E nós vamos então continuar o estudo da semana, onde nós estamos falando sobre lembrar e não se esquecer. É interessante, não é? Porque nós, seres humanos, esquecemos muito fácil, não é mesmo? Esquecemos fácil as bênçãos que Deus nos concede, os milagres que Ele realiza. E até há um ditado que diz que o brasileiro tem memória curta. Agora, há um outro ditado que diz assim, quem bate esquece e quem apanha, né, não esquece. Agora, Deus, Ele jamais bateu nos filhos dele lá do Antigo, no Antigo Testamento, o povo hebreu que Deus tirou do Egito. Pelo contrário, Deus foi muito paciente, Deus é paciente, amoroso. Deus, Ele sabe que nós, às vezes, não conseguimos nos controlar. Deus, Ele nos conhece, Ele nos criou. E então, Deus sempre derramando bênçãos. É interessante que aqui em Deuteronômio, Moisés vem lembrando aquela geração que iria entrar em Canaã, de tudo que Deus havia feito, inclusive citou desde a criação do mundo, citou o dilúvio, o arco-íris, a lembrança que Deus nunca mais vai destruir o mundo com água. Enfim, Deus sempre fazendo o melhor pelos seus filhos e nós sendo rebeldes e nos esquecendo, sendo negligentes de sermos agradecidos a Deus. Eu quero ler algumas passagens com vocês que temos aqui em Deuteronômio. Por exemplo, Deus, Ele lembra ao povo de que eles foram escravos, mas agora eles eram livres, assim como nós fomos escravos do pecado. E hoje nós somos livres em Cristo Jesus, livres não para pecar, mas para nós escolhermos as coisas boas. Em Deuteronômio capítulo 5, no verso 15, diz assim, lembre-se de que você era escravo no Egito, e o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guarde o sábado.
Ainda em Deuteronômio capítulo 6 e no verso 12, nós lemos assim: cuidem para não se esquecerem do Senhor que os libertou da escravidão da terra do Egito. Veja, mais uma vez, sempre lembrando ao povo que eles foram escravos. Nós temos também em Deuteronômio capítulo 15 e no verso 15, aqui vem nos dizendo a palavra de Deus. Deuteronômio 15, verso 15, diz assim: lembre-se de que um dia você foi escravo na terra do Egito e o Senhor seu Deus o libertou. Por isso lhe dou essa ordem. Mais uma vez, Deus lembrando, olha aqui, capítulo 16, verso 3, diz assim a palavra de Deus: comam o sacrifício com pães sem fermento durante 7 dias, comam pão sem fermento, como fizeram quando fugiram às pressas do Egito. Comam esse pão, o pão do sofrimento, para se lembrarem por toda a vida do dia em que saíram do Egito. Este foi o capítulo 16, verso 3. Agora, no verso 12, 16, verso 12, a palavra de Deus, ela nos diz assim: lembrem-se de que um dia vocês foram escravos no Egito e, portanto, tenham cuidado de cumprir todos esses decretos. E seguem outros versículos aqui em Deuteronômio, não vou ler todos porque não dá tempo, mas vejam que Deus sempre procurando fazer com que o povo se lembrasse. Nós também éramos escravos do pecado. Jesus nos libertou. Ele veio a este mundo para morrer em lugar do ser humano pecador, porque o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte eterna de separação de Deus. Mas Jesus pagou o preço do pecado por nós, Ele nos libertou. Agora nós precisamos então nos lembrar e, como disse aqui o primeiro verso que nós lemos, Deuteronômio 5,15, guardar, obedecer os seus mandamentos, fazer a vontade de Deus. É necessário. Então sempre Deus procurando lembrar o povo quem eles eram e quem eles eram hoje, na época, na ocasião em que Moisés escreveu. Vejam que Deus tirou os hebreus de dentro de uma outra nação, que foi o Egito, e fez com que o povo de Israel fosse uma nação poderosa, temida, mesmo não tendo capacidade humana nenhuma. Mas Deus é quem lutava e vencia as batalhas por eles. Agora, quando eles se rebelavam contra Deus, se afastavam, iam em busca de outros deuses, eles eram derrotados. E então eles se voltavam para Deus e Deus perdoava. Assim é conosco. A palavra de Deus diz que o justo ele cairá 7 vezes e se levantará. Não vai permanecer caído. É claro que às vezes nós olhamos para alguém e dizemos assim, poxa, mas essa pessoa outra vez caiu de novo. Mas Deus não olha assim como nós olhamos. Por quê? Porque Deus sabe que nós somos fracos, pecadores. Ele olha o arrependimento, o coração sincero, arrependido, e Ele perdoa, e Ele aceita como se nós nunca tivéssemos pecado. Agora, nós lemos também em Êxodo 12, versos 25 a 27, falando que sobre quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem que rito é este, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Que rito era esse? Comer pão sem fermento, como nós lemos aqui uma passagem bíblica. O fermento é símbolo do pecado. É por isso que quando o povo hebreu foi sair do Egito, naquela noite, Deus deu ordem que eles matassem um cordeiro, assassem aquele cordeiro inteiro, o sangue do cordeiro tinha que ser passado no umbral da porta, e eles deveriam comer com pães asmos e ervas amargas. Por quê? Porque eles lembravam do sofrimento que eles haviam passado no Egito 400 anos. E agora estavam sendo libertos. E então, sempre eles tinham o ritual de comer este pão sem fermento para lembrar o que Deus havia feito por eles, do sofrimento que eles haviam passado. E em 1 Coríntios 5, verso 7, nós lemos ali que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então Jesus, Ele sofreu, morreu por cada ser humano, e assim como aquele cordeiro que foi morto lá no Egito,
Naquela noite em que os hebreus iriam ser libertos, comeram aquele carneiro, aquele cordeiro, sem quebrar nenhum osso, simbolizando Jesus, o nosso cordeiro pascal. Jesus, ele foi crucificado, mas não quebraram nenhum osso dele. Por quê? Porque Jesus morreu, foi crucificado às 9 da manhã, às 3 da tarde ele morreu. E não era comum uma pessoa crucificada morrer em tão pouco tempo. Quando eles foram para quebrar as pernas dos que estavam crucificados, os 2 ladrões tiveram as pernas quebradas porque eles não haviam morrido. Mas Jesus já havia morrido e ele não teve nenhum osso quebrado. Então Jesus é o nosso cordeiro pascal. E nós lemos em Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 2, e nos versos 8 a 13, nos diz assim a palavra de Deus: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança, viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Então aqui, Efésios 2, de 8 a 13, Paulo lembrando aos gentios que haviam se convertido ao Senhor Jesus, que antes eles eram chamados pelos judeus de incircuncisos. O judeu se orgulhava da circuncisão, que era uma marca que eles tinham, como eu já disse para vocês várias vezes aqui, e se orgulhavam, achavam que por eles ser circuncidados estavam garantidos para todos sempre, salvos. Mas Deus, ele quer circuncidar o nosso coração. Hoje, a marca que nós aceitamos a Jesus é o arrependimento e o batismo nas águas. Esta é a marca que nós temos hoje para sermos aceitos na família de Deus. Na época do Antigo Testamento, do povo hebreu, era a circuncisão. Mas, como diz aqui o apóstolo Paulo, a salvação ela é pela graça, não é por obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém pode dizer assim, não, eu vou ser salvo porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Fulano está salvo, olha quantas coisas boas ele fazia. Não é por obras que nós vamos ser salvos. É pela fé em Jesus e aceitar o sacrifício dele e viver uma vida de comunhão com ele. Isso nos salva, é Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos os planos que Deus tem para cada um de nós e que possamos viver uma vida de comunhão com Ele a cada dia, a cada momento, e sermos usados por Ele para levar outras pessoas a Jesus. Nós lembramos a todos que Jesus, em sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, verso 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que Deus nos abençoe.